Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é a professora Gisele, coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e eu estou aqui para poder fazer esse vídeo para vocês, para explicar um pouquinho sobre o período letivo de férias. Eu tenho recebido muitos e-mails, né, muito contato pelo WhatsApp, perguntando sobre como será essa turma de férias, porque a pandemia veio aí, e muitas turmas estão atrasadas, disciplinas não foram oferecidas, e então existe essa brecha, que é a resolução da graduação, que é a número 2920, né, do CONCEP, da UFPB, ela regulamenta esse tipo de solicitação, né? Então, se vocês quiserem saber mais, eu vou nada mais, nada menos do que retratar o que está escrito no capítulo 3 dessa resolução, número 29 de 2020 do CONCEP, que é a resolução que rege a graduação, os cursos de graduação em toda a universidade, em todo o FPB. E o curso de medicina veterinária, então, não vai ser diferente, né? Vai respeitar essa resolução, tá? Então, o capítulo 3, ele traz do período letivo de férias, né? Então, esse período letivo, ele é o período que compreende dois períodos normais, né? Então, entre os dois períodos, sempre tem ou recesso, que é no meio do ano, ou então as férias propriamente ditas, que são o período, né, de dezembro a janeiro. Então, normalmente, a PRG, ela lança no calendário esse período. E para esse semestre, que a gente vai chamar de 2021.4, o período de férias, esse requerimento é pelo discente de turma de férias, né, para o mês de julho de 2022, ele compreende de 30 do 5 até dia 3 do 6, que como está um calendário, né? Vocês podem olhar lá, que essa é a data que está no calendário, tá? Então, esse período aqui, de 30 do 5 a 3 do 6, é o período onde o aluno vai entrar com a solicitação dessa turma. Eu vou explicar como é que vai ser. Então, lá no calendário está escrito assim, ó, requerimento pelo discente de turma de férias de julho de 2022 na coordenação de curso, né? E caso esse período ele realmente aconteça, ele vai ser chamado de 2021.4, tá bom? Bom, então, no artigo 72, ele traz para a gente que a oferta de componentes curriculares no período letivo de férias ocorre nas seguintes situações. Então, primeira situação, não atendimento da demanda do discente em relação ao componente curricular por insuficiência da capacidade docente instalada e justificada pelo departamento quando da matrícula no período regular. Então, esse caso aqui é quando não há professor. A disciplina de bioquímica, por exemplo, ela bioquímica 2, né, ela não tem professor, e no caso eu peguei para poder dar. Então, nesse caso, justifica o período de férias, que não tem docente suficiente para poder dar a disciplina. O segundo item é dependência de componente curricular com pré-requisito para integralização curricular. Então, se você precisa para poder se formar, se você precisa para poder fechar o seu currículo, né, e ficou na dependência de um componente com pré-requisito, então pode ser feito. E terceiro, casos de retenção identificados pela coordenação de curso para integralização curricular. Então, se você tem muitos alunos retidos em determinada matéria e eles precisam, para se formar, também justifica abrir as férias. No artigo 74, o funcionamento do período letivo de férias, além de garantir as exigências acadêmicas observadas no período letivo regular, obedecerá às seguintes especificações. Então, número 1, o discente poderá cursar, no máximo, 3 componentes curriculares por período letivo. Então, se você está devendo muitas matérias, está atrasado, né, por reprovação, por exemplo, isso não justifica ter período de férias. Mas vocês podem solicitar que isso vai ser apreciado no departamento. Porém, você só pode fazer, no máximo, 3 componentes, né? E o segundo item, parte do percentual da carga horária administrada pode ser contabilizada através de atividades à distância, limitada até 50%. Então, o conteúdo ele pode ser feito 50% presencial, 50% à distância, né, nesse período. E o item 3 desse mesmo artigo fala o seguinte: a matrícula será processada nas seguintes etapas. Primeiro,
A coordenação de curso constata a necessidade dessa turma através do sistema, né? Essa é a primeira opção. A segunda opção, que está no calendário, que é a mais fácil, ao meu ver, é a pedido dos alunos. Então, existe uma demanda dos alunos, existe uma demanda de vocês, dos discentes, de pedir essa turma de férias. Então, por isso, essa solicitação pode ser feita através da solicitação e a coordenação, então, vai apreciar e o aluno, então, vai mandar via formulário específico, né, que contém lá no SIG. Aqui ele coloca SIG, né, que eu nem sabia o que era, mas é a união dos sistemas informáticos, o SIG-H, o SIG-RH. Então, pelo SIGA, existe um formulário específico, que vocês vão entrar lá, né, tem a solicitação de turma de férias, então tem um formulário específico, e você vai enviar para a coordenação a solicitação da turma de férias, né? E a coordenação fará a solicitação para o departamento. O departamento, né, vai passar para o departamento, se for aprovado, vai criar a turma. O discente solicitará a inscrição pelo SIGA, né, no componente curricular ofertado. A coordenação de curso vai deferir a matrícula dos discentes que forem aptos a cursar. Então, vocês não podem cursar um componente curricular que vocês não têm pré-requisito, né? Então, essa solicitação ela deve ser computada pela coordenação nesse sentido, né, de verificar a questão do pré-requisito, a questão do horário, etc. O departamento vai validar as matrículas dos discentes pela coordenação de curso, tá certo? Então, quem não conseguir fazer essa inscrição lá via SIGA, porque o pedido é feito pelo SIGA, vocês mandam um e-mail para a coordenação, né, que é veterinária@cca.fpb.br, no caso do nosso curso. Se vocês não conseguirem pelo SIGA, vocês mandam um e-mail solicitando essa disciplina de férias que a gente vai, né, vai tentar mobilizar e formar essas turmas. Agora, atenção, se vocês forem mandar para o e-mail da coordenação, é interessante que vocês mandem por grupos, né, e não individual. Pode mandar individual, professor? Até pode, mas seria interessante vocês se reunirem em grupos e mandar um e-mail só com o nome dos alunos interessados para fazer tal componente curricular. E, principalmente, pessoal, colocar justificativas pelas quais vocês estão procurando fazer essa disciplina, né? Qual é a justificativa que você está procurando? O porquê? A gente sabe que a pandemia atrasou muito. Muitos componentes curriculares não foram ofertados. Alguns, a maioria deles, por falta de aula prática, né? Impossibilidade de ter aula prática. E outros não. Então, no período de 3/5 a 3/6, a 30/5 a 3/6, se vocês não conseguirem abrir no sistema, ir lá, turma de férias, solicitar turma de férias, se isso não der, vocês mandem por e-mail para a gente poder tentar ver o que faz. Tá certo? E, por último, o prazo para trancamento da matrícula será de 5 dias a contar do primeiro dia de aula da disciplina. Então, a gente vai marcar lá o primeiro dia de aula, vai de tanto a tanto, o horário tal, o horário que for. Isso vai ser determinado pelo professor, né? E, assim, após essa solicitação, e você matriculado, começou a disciplina, você tem 5 dias, a contar do primeiro dia de aula, você tem 5 dias para poder fazer o trancamento. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail, tá bom? Que a gente tenta responder, mas eu acho que ficou bem claro. E também vocês têm acesso à resolução, então baixem lá, resolução 2920 da graduação, baixa lá a resolução, leia o capítulo 3 direitinho, que tá tudo isso que eu falei está escrito lá. Eu só estou fazendo um vídeo para ficar um pouco mais fácil a compreensão, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.